Olá, o Sim Notícias está começando e nesta edição você vai ver. O decreto que determina o corte de gastos em todo o estado já é sentido em Linhares. Policiais militares agora fazem patrulhamento a pé e de bicicleta. Causada pelo mesmo mosquito transmissor da dengue, a chikungunya preocupa a vigilância em saúde de Linhares. 3 mortos e mais de 14 feridos em explosão da plataforma da Petrobras em Aracruz. Número de afogamentos em rios e lagoas da região já é 70% maior do que no mar. E uma entrevista com o deputado estadual Freitas, do PSB. O Linhares busca sua primeira vitória neste capixabão. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Aos poucos, a população começa a sentir os efeitos dos cortes de gastos anunciados pelo governo do estado no início deste ano. O decreto assinado pelo governador Paulo Artung prevê uma economia de 20% nas despesas durante o ano de 2015. Um dos setores atingidos é a segurança pública. Aqui em Linhares, a população já começa a ficar preocupada com a medida. Com menos dinheiro para manter as viaturas circulando o tempo todo, o jeito é usar os recursos disponíveis. Mais econômicas, as motos têm sido vistas com mais frequência pelas ruas da cidade. As bicicletas também têm sido a solução encontrada pela Polícia Militar para garantir a segurança da população. O decreto que determina o corte de despesas atinge todos os setores públicos do estado. A ordem é adotar, além de outras medidas, a redução em 20% dos custos com combustível. Segundo o comando da PM, o policiamento em Linhares está normal, apesar das restrições. A orientação, no entanto, é de que as viaturas fiquem posicionadas em local estratégico, mas com o motor desligado para evitar o consumo excessivo de combustíveis. A população, no entanto, não gostou nada da ideia. Se eles estão querendo diminuir, menos viaturas na rua por causa do combustível. Então o povo brasileiro vai pagar por uma coisa que nós não devemos, entendeu? Então com menos viatura na rua seria mais insegurança para a população. Que eu já não acho que eles já não estão trabalhando muito. Ainda por cima não deixar eles trabalhar, colocar mais viatura na rua é mais perigoso, né? Complica, com certeza. Que a insegurança gera uma insegurança por meio você não vê as viaturas passando e tal, então acaba que gera uma insegurança maior. Os comerciantes também estão apreensivos com a medida e já começam a se preocupar com a presença menor das viaturas nas ruas. A nossa segurança já está um caos, né? Com essa diminuição de veículos a tendência é só piorar mais ainda. O comandante da Polícia Militar em Linhares não quis gravar a entrevista, mas disse que tem procurado cumprir a determinação de corte de custos. O secretário de Segurança de Linhares garantiu que a população pode ficar tranquila, pois além do reforço no policiamento, a Guarda Municipal dará suporte à segurança, principalmente durante o Carnaval. Então, além do efetivo extra que nós vamos receber da Polícia Militar, nós estamos também direcionando toda a Guarda Municipal, né, todas as escalas possíveis da Guarda Municipal para atender também aos balneários, né? Então, para tranquilizar a população de uma maneira geral, nós teremos o policiamento feito pela Polícia Militar nos locais do evento, nós teremos aí o apoio da Guarda Municipal, dos agentes de trânsito, né, também nos balneários, além das câmeras de vídeo monitoramento que já estão funcionando aqui na sede do município, que cobrem praticamente toda a sede do município de Linhares, além das que foram instaladas para esse período de carnaval no Pontal do Ipiranga, né? Bom, em nota, a Assessoria de Comunicação da Secretaria de Segurança do Estado, a CESP, informou que a Polícia Militar está se adequando ao decreto que estabelece as despesas, o corte nas despesas. Segundo a Secretaria, não haverá diferença no policiamento ostensivo, pois a Polícia Militar tem outras formas de patrulhamento. Quando necessárias, as viaturas serão acionadas para atendimento às ocorrências policiais. A explosão numa plataforma da Petrobras em Aracruz na tarde desta quarta-feira matou 3 pessoas e feriu outras 14. Os feridos foram conduzidos de helicóptero para hospitais da Grande Vitória, Jaime Santos Neves e o Vitória Aparte Hospital. 3 pessoas que deram entrada em um dos hospitais sofreram queimaduras graves pelo corpo. Mais informações você acompanha na nossa programação desta quinta-feira ou através da Record News Espírito Santo, que em Linhares pode ser vista pelo canal 13. O alto índice de afogamentos neste verão tem chamado a atenção do Corpo de Bombeiros. Pelo menos 70% dos casos registrados no estado ocorrem em rios e lagoas. O episódio mais chocante nos últimos dias foi a morte por afogamento de 4 irmãos no interior de São Mateus. Para o Corpo de Bombeiros,
A calmaria de rios e lagoas dá uma falsa sensação de segurança. Os irmãos Josias, Geisiane, Elias e Clarice Gomes Ribeiro brincavam de pique-pega na Cachoeira do Cravo, em São Mateus. Quando chegaram a um ponto mais fundo, acabaram se afogando. O acidente aconteceu no final de janeiro. A mãe, que também estava na água, foi salva por banhistas, mas os 4 filhos não resistiram. Somente neste verão, o Corpo de Bombeiros atendeu 23 chamados de afogamento. 17 pessoas morreram e a maior parte desses acidentes não acontece no mar, não. 70% dos registros são em água doce. A água doce, ela traz uma falsa sensação de segurança. Aquela pessoa que ela não sabe nadar, ela chega na praia, vê que tem onda, vê que tem correnteza, ela não se arrisca. Então, a calmaria das águas, em lagoas, por exemplo, eles acabam se arriscando mais, acabam nadando para o fundo, se afastando da margem, e aí que acontece o afogamento. No início deste mês, o estudante Samuel Lopes, de 23 anos, desapareceu nesta lagoa no interior de Linhares. A suspeita é de que o barco tenha virado. Samuel não sabia nadar. O corpo foi encontrado 2 dias depois, a 28 metros de profundidade. Um levantamento realizado pelos bombeiros apontou os locais com maior risco de afogamentos na Grande Vitória. O mais perigoso é também uma lagoa, a de Carapebus, na Serra. Também estão na lista a praia de Itaparica, em Vila Velha, Praia do Morro, em Guarapari e Curva da Jurema, em Vitória. Mas seja no mar ou em água doce, é preciso redobrar os cuidados. Frequente sempre locais onde tenha postos de guarda-vida, sejam eles praias, lagoas, rios, cachoeiras. Sempre procure estar próximo do posto de guarda-vidas. Obedeça o que está prescrito ali nas sinalizações. Você está indicando que aquele local não é adequado para entrar? Respeite, vá para um local onde seja adequado. Não ingerir bebida alcoólica, alimentos pesados antes de entrar na água. E em caso de verificar um afogamento, jamais tente socorrer aquela vítima se não estiver preparado. Bons conselhos, né? O município aqui de Linhares tem registrado também um alto índice de afogamentos. A praia de Três Pontas, na Lagoa do Paraná, é um dos locais com maior incidência de mortes nestas circunstâncias. Vamos saber agora como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. A quinta-feira será com chuva passageira logo pela manhã. As temperaturas em Linhares variam entre 21 e 35 graus. Colatina, variação de 19 e 36. São Mateus, mínima de 22, máxima 33 graus. Já em Vitória, mínima de 23, máxima 33 graus. Daqui a pouco você vai ver, depois da dengue, a chikungunya preocupa os agentes de saúde aqui do município de Linhares. Um minuto só, nós já voltamos. Uma nova doença transmitida pelo mesmo mosquito responsável pela dengue mobiliza o setor de vigilância em saúde aqui de Linhares. A forma de transmissão é parecida, mas os sintomas da chikungunya são mais severos. A melhor forma de prevenção é uma tática bastante conhecida. É preciso eliminar as chances de proliferação do mosquito causador da doença. A primeira epidemia foi no leste da África entre 1952 e 1953. O significado do nome refere-se à aparência curvada dos pacientes que foram atendidos nesse período. Estamos falando do chikungunya, um vírus recém-identificado nas Américas e que vem preocupando os agentes de saúde. É um vírus de origem asiática, é uma das cepas de vírus, né? Existe a asiática e a africana, o que está ocorrendo no Brasil é a cepa asiática e é uma doença que tem uma similaridade muito grande com a dengue, né? Em função da transmissão e dos sintomas. A sintomatologia é bem parecida com dengue, porém existe algumas situações em que o agravamento é maior, como é o caso das dores articulares. Além de se ter dores articulares em mais locais, ela é mais intensa do que na dengue. E a transmissão do chikungunya é também através do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue aqui nas Américas. Estudos comprovam que o transmissor da dengue e do chikungunya é o Aedes aegypti. Por isso, é preciso estar atento quanto às semelhanças e diferenças encontradas na doença. Se você pensar na questão epidemiológica, não existe muita diferença. A sintomatologia, a transmissão é praticamente a mesma coisa.
Porém, em relação à dengue, o chikungunya ele traz uma gravidade maior. Além de ser uma doença que tem um nível de ataque maior do que a dengue. Como o transmissor do chikungunya é o mesmo da dengue, a preocupação é grande em diversos locais. Em Linhares, agentes de saúde estão nos bairros realizando ações de combate e também de prevenção. Toda a orientação do Ministério da Saúde, toda a orientação das secretarias de saúde é que quando no curso das ações de combate à dengue, você já trabalhe toda a orientação para a prevenção do chikungunya. E automaticamente, cada visita que se realiza para eliminar foco do mosquito Aedes aegypti que transmite a dengue, você também está prevenindo contra a febre chikungunya, por se tratar do mesmo mosquito que transmite as duas doenças. Esta moradora falou sobre a importância das ações que os agentes vêm desenvolvendo. Os agentes vêm direto, estão sempre acompanhando eles também. E assim, é um trabalho muito bom mesmo. Eles vêm, eles batem, eles cobram. Entendeu? E a gente fica sempre esperto, né? Porque eles vêm mesmo. Tanto na dengue quanto no vírus chikungunya, a melhor forma de prevenção é combater os focos do mosquito transmissor. A mesma orientação de sempre, é o cidadão ele se sensibilizar de que ele também é importante na prevenção dessas doenças. Ainda não há casos registrados da doença na região, mas a orientação é de que a população fique bem atenta. Vamos saber agora os números do café. R$ 169,00 a saca. Arábica 7, R$ 309,00. Conilon tipo 7, cotado a R$ 290,00 a saca. Desde o início do ano, motoristas que tiveram a carteira de habilitação cassada ou suspensa estão sendo notificados a se matricular em cursos de reciclagem. Quem não cumprir essa determinação não pode voltar a dirigir. Condutores que sofreram a suspensão do direito de dirigir ou teve a carteira de habilitação cassada precisam passar por curso de qualificação para ter o documento de volta. Independentemente do tempo que durar essa suspensão ou cassação, a reciclagem é requisito fundamental para poder voltar a dirigir. Esta autoescola de Linhares já prepara as próximas turmas que precisarão passar por esse processo. Cada motorista, na verdade, pega um prazo, né? No determinado prazo pelo Detran e para ficar com a carteira suspensa. Então, dentro desse período, ele tem que estar fazendo o curso, né? E aí ele vai fazer esse curso para poder pegar a carteira no prazo determinado. Em Linhares, dezenas de motoristas estão nesta situação. De acordo com a autoescola mostrada na reportagem, ao todo são 6 dias de aulas. Após a conclusão do curso, o candidato recebe um certificado que comprova a reciclagem teórica. As vagas para a próxima turma nesta autoescola são limitadas e é bom o candidato se apressar. Para mais informações sobre como funciona o curso, basta entrar em contato com o telefone 3264-1540 ou vá pessoalmente à autoescola que fica na Avenida Nário Marreiro, 915, no bairro Conceição. Começa nesta sexta-feira, dia 13, a Operação Carnaval 2015 da Polícia Rodoviária Federal. As ações estão inseridas na segunda etapa de um reforço de fiscalização mais abrangente, a operação integrada chamada de Rodovida. Historicamente, o Carnaval é o período mais crítico do calendário de operações da PRF, ao lado do Natal e Réveillon. Porém, é mais violento em decorrência do uso abusivo do álcool. Por isso, um dos principais focos da PRF será a fiscalização com etilômetros ou bafômetros. A expectativa é de que o trânsito comece a ficar mais intenso na região a partir da próxima sexta-feira à tarde. O Linhares Futebol Clube se prepara para tentar conseguir, enfim, sua primeira vitória neste capixabão. Vamos saber os detalhes com o nosso cronista Altemar Félix. É com você, Altemar. Olá, Cláudio Henrique. O assunto de hoje tem que ser o Linhares Futebol Clube, porque o nosso representante no Campeonato Capixaba de Futebol Profissional, temporada 2015, joga nesta quinta-feira. O jogo está marcado para as 4 da tarde. Deixa eu dar um detalhe aqui. Ingressos inteira R$ 20, meia R$ 10 para mulheres de todas as idades ou estudantes com carteirinha. Tá certo? Bom, o técnico Aridelson Bianchi terminou hoje os trabalhos para definir a equipe que entra em campo amanhã. Ele oficializa na manhã dessa quinta-feira o time que entra em campo. E você vai poder saber no Cultura nos Esportes, lá da Rádio Cultura, nesta quinta, de 11 ao meio-dia.
Bom, se fosse eu, o que faria, né? Eu estava discutindo isso com o nosso comentarista para as transmissões, Zé Roberto Bittencourt. Quais são os problemas do time do Linhares Futebol Clube, Cláudio Henrique? Bom, no setor defensivo, contra o São Mateus se apresentou uma lentidão. Fica difícil colocar juntos Brum e João Marcos sem um terceiro zagueiro. Tá? Então, eu voltaria com o Wagner para a zaga. Ao lado do Brum ou do João Marcos, eles disputariam posição. O meio-campo está precisando de uma melhor proteção no aspecto de contenção, com a saída do Caio. E o que eu faria então? Colocaria o Alemão ali, iniciando o jogo na cabeça de área ao lado do Adriano. A única improvisação, então, seria na ala direita. Quem é um jogador que tem características de marcação como o Alemão que pode ser improvisado por ali? O Giovani. Tá? Então, o técnico Aridelso Bianchi não tem muita garrafa vazia para vender, não tem muitas opções. Tem uns jovens que vão disputar ainda o campeonato sub-20, que tem ficado no banco. O time mais provável, então, tem o Merivaldo no gol. Se ele quiser improvisar o Giovani na ala direita, tudo bem. Depois na zaga, Wagner, aí Brum ou João Marcos e o Murilo. No meio de campo, Alemão, Adriano, Paulo Roberto. Aí vem Nairo ou Jean. Mais avançados, Zé Augusto e Paulinho. A única coisa que pode mudar aí é ele jogar o Alemão para a direita e manter a zaga com o Brum e também o João Marcos. O resto é só conversa. Vamos prestigiar, hein? A Cultura, a Rádio Cultura vai transmitir este jogo ao vivo amanhã, 4 da tarde, direto do estádio Joaquim Calmon, Campo do América. Vale a pena prestigiar porque os jogos do Linhares têm sido bons de assistir. E o Linhares luta pela primeira vitória na competição. É com você, Cláudio. Obrigado, Altemar, pelas informações. E a gente continua na torcida por essa primeira vitória. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, uma entrevista com o deputado estadual Freitas, do PSB. A escassez de chuva que afeta toda a nossa região tem sido tema de discussões entre os deputados estaduais capixabas. O governo do estado também tem promovido reuniões setoriais para debater o assunto. A mais recente delas aconteceu na última semana em São Mateus. O município já decretou situação de calamidade por conta da estiagem. A bacia do Cricaré tem sofrido. Para falar um pouco mais sobre este e outros assuntos, está conosco o deputado estadual Freitas, do PSB. Tudo bem, deputado? Seja bem-vindo. Tudo bem. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, telespectadores. Deputado, uma situação terrível para a nossa região, para a nossa agricultura, toda essa estiagem, né? E o senhor tem tentado, né, propôs a implementação dessa frente parlamentar justamente para discutir esse assunto, né? É verdade, Cláudio. Defendendo e representando o norte capixaba de forma distinta na Assembleia Legislativa, me cabe propor ações que vai ao encontro dos programas que o governo está implementando neste momento para combater esse que é o desafio do momento. Nós tivemos, há um ano aproximadamente atrás, um contraste que foi as maiores enchentes na história do nosso estado. E agora a gente enfrenta o desafio da seca. Uma situação inversa, né? Completamente inversa em apenas um ano. O senhor também integra a Comissão de Agricultura da Assembleia. Não dá para deixar de mencionar todo o prejuízo, né, que nós vamos sofrer na nossa agricultura este ano. Só no município de São Mateus, quando você diz aí que nós participamos de um momento de avaliação das situações da região. Só no município de São Mateus, Cláudio, nós estamos identificando um prejuízo de aproximadamente 100 milhões para o ano corrente de 2015, perdas do setor produtivo da agricultura. Uma perda muito grande. Bom, a ideia da criação dessa frente é exatamente discutir um pouco mais, de forma mais aprofundada, a questão dos recursos hídricos da nossa região? A frente é a frente em defesa dos recursos hídricos, das energias e análises climáticas, das mudanças climáticas. Nós queremos identificar a forma de o governo dar uma atenção imediata e de médio e longo prazo para o setor produtivo e para abastecer as pessoas. Deputado, a participação da população nessas discussões ela é fundamental, né? É fundamental. Foi por falta de educação ambiental que nós chegamos nesse ponto. E com a educação nós retornaremos à produção de água para abastecer o ser humano e para tocar nossas indústrias e empresas. Agora, por que é tão difícil os governos
governos investirem em medidas mais duradouras de prevenção, né, a uma situação como essa que nós estamos vivendo aí? Eu acredito que é a ocasião, Cláudio. Eu tenho convicção que a partir de agora, até porque o governo do estado tem a agência de recursos hídricos, uma agência específica dentro da Secretaria de Agricultura, e o governo está fazendo um planejamento de longo prazo. Acredito que nós vamos ter aí a década de investimento em produção de recursos hídricos. Então, nos próximos 10 anos, todo o poder público, juntamente com a mobilização da sociedade, nós precisamos trabalhar na produção de água, e aí essa produção fazendo a proteção das nascentes, reflorestando as matas ciliares, protegendo as zonas de impacto, que é as zonas que favorecem as nascentes, e nós vamos produzir água, dando incentivos aos municípios para poder fazer as suas barragens, desburocratizando, descentralizando essas licenças ambientais, outorgas, chamando todo o setor público e toda a iniciativa privada, toda a sociedade organizada, para juntos, na próxima década, trabalhar a produção de água. Para o agricultor, principalmente para o pequeno agricultor, as barragens, elas são a solução para esse problema? A barragem é a solução para toda a sociedade, Cláudio, não somente para o setor produtivo da agricultura. O que nós nunca fizemos, nunca teve investimento, na reservação de água. Toda a nossa água passa e vai para o mar sem fazer reservação. Nós cometemos um pecado mortal, que foi não preservar as nascentes. Não desmatamos toda a mata ciliar. Houve um assoreamento nas caixas dos rios e nós não preservamos, não represamos água, não colhemos água. Em função disso, hoje nós temos esse fato aí que até pouco tempo era considerado incomum. Agora nós temos que fazer o inverso. Nós temos que proteger as nascentes, produzir água, investir nas barragens para colher água e fazer com que o nosso povo tenha a educação de fazer o uso racional das águas. Conservar, né? Deputado, a bacia do Rio Doce está numa situação caótica, do Cricaré também não é diferente, né? Todas as bacias dos rios capixaba, o sul do estado, que jamais teve um problema de seca, aqui na nossa região, isso não é surpresa, isso já aconteceu. Há um século atrás, em 1910, a gente tem na história que o rio Cricaré chegou a secar completamente. Então isso não é novidade. No sul do estado isso é surpresa. E a seca está devastadora no sul do estado. Perfeito. Bom, mudando de assunto, deputado, o senhor é do mesmo partido do ex-governador Casagrande, né, do PSB, que disputou a reeleição contra o atual governador, Paulo Artung. A saída do seu partido do bloco parlamentar, né, anunciada essa semana lá em Vitória, indica que o senhor vai assumir o posicionamento de oposição ao governo ou é uma coisa natural, é algo natural? Não, é algo transitório. Eu acho que a entrada no bloco diz que nós somos parceiros do Estado no sentido de fazer com que o Estado desenvolva por um todo. A saída do bloco é no sentido de que nós já cumprimos o nosso papel no bloco, que o bloco é no sentido de eleição da mesa, da composição e eleição das comissões, e tendo feito isso, não tem mais sentido permanecer do bloco, e nós não fomos o primeiro partido a desmembrar, nós fomos, eu acho que o terceiro partido a pedir a desvinculação do bloco, porque a finalidade da composição do bloco já se cumpriu. A mesa diretora. Perfeito. Bom, um outro assunto que não dá para deixar de mencionar, o senhor faz parte da Comissão de Finanças também da Casa, a gente vive um momento de contenção de gastos, né, anunciado pelo governo do estado, com esse decreto aí, né, contendo alguns gastos, e aqui em Linhares, no interior, a gente já percebe, já sente na pele os efeitos desse corte, com relação à segurança, por exemplo. O senhor não acha que tem sido um pouco severo esse decreto, sobretudo numa área tão sensível quanto a segurança? Eu sou da iniciativa privada e sou totalmente a favor de que a gente faça o gasto eficiente. E eu acredito que fazer contenção hoje na segurança, na saúde e na educação é uma medida equivocada. Então, tenho convicção de que o governador Paulo Artung, bom gestor que vai repensar essa medida de economizar na segurança. Principalmente uma medida anunciada nas vésperas do Carnaval. Nós temos tido ações importantes do policiamento ostensivo aqui na nossa região. O CPO Norte, com base aqui em Linhares, fez no último ano um trabalho extraordinário
de blitz numa macro-região, tirando das ruas número de armas, pegando e prendendo drogas, prendendo bandidos de alta periculosidade. Só se faz policiamento ostensivo, do meu ponto de vista, com carro, com gasolina. O grande número de viaturas que foi colocado na rua não pode ficar parado. Essas viaturas é no sentido de diminuir os índices de violência que acomete o nosso povo. E nós aqui na cidade de Linhares vivemos dias de muita violência, infelizmente. Deputado, olha, quero agradecer muito a presença do senhor aqui, trazendo essas informações importantes. Tá? Obrigado pela participação aqui no nosso telejornal. Eu que agradeço a oportunidade, espero ser convidado mais vezes para estar participando com vocês. Tá joia. Conversei com o deputado estadual Freitas, do PSB. Esta edição do Sim Notícias está terminando e você pode contribuir para fazer o nosso telejornal. O e-mail para você mandar a sua sugestão de reportagem aparece aí na tela, pautalinhares@redesim.com. Acesse também esta entrevista e outras reportagens no nosso canal nas redes sociais, no Facebook, ou ligue para o telefone que aparece no vídeo, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.